Além da final dessa quarta-feira, Duírio Monteiro Alves, denunciado pelo Ministério Público, Safiel, audiências públicas, a reunião do Conselho e o esculacho de roubão em cima de algumas pessoas. Enfim, estou aqui com alguns assuntos. Assembleia dos Sócios sobre fiel torcedor. Alguns assuntos do mundo Corinthians, do CT Joaquim Grava e do Parque São Jorge para a gente tratar a partir de agora. Bora! Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Vamos falar um pouquinho de Corinthians, muitos assuntos, tentarei ser breve, mas são muitos detalhes, muitas questões, muitas informações em meio a essa minha correria aqui do dia a dia. Hoje estou aqui inclusive com os pés encharcados, acompanhando a gente fazendo a transmissão na TV Gazeta da Copinha Feminina. Muito provavelmente, né, se a gente for para o Rio de Janeiro, estarei na cobertura da grande final. Tem também esse escândalo do Casares no São Paulo que não me pega de surpresa. Acompanhei de perto o caso da Vaidbet e sei que o São Paulo já estava citado lá. Na época informei vocês, então esse caso do Casares também não é algo que me pega de surpresa, mas é algo importante. Talvez a gente tenha desdobramento em breve para falar sobre isso. Mas algumas coisas de Corinthians para a gente tratar aqui. E eu quero começar falando da final. Tema da final para mim, Corinthians chega completo, é favorito contra o Vasco, apesar de final para mim isso ficar em 50-50 e tudo mais, o Cruzeiro era melhor que o Corinthians e foi eliminado pelo Corinthians, enfim, mas o Corinthians eliminou um adversário em tese, em teoria, mais difícil do que o adversário da final. Vamos ver como é que vai ser, 25 anos depois, o Corinthians volta ao Maracanã com um uniforme em homenagem ao título de 2000, contra o mesmo Vasco, final de domingo para as 18 horas, horário alterado, essa quarta 9h30 na Neoquímica Arena. No meu entendimento, um jogo de fundamental importância para o Corinthians. O Corinthians vai decidir fora, o Corinthians é favorito. Então, o jogo de casa da Neoquímica Arena tem um peso assim dobrado para o Corinthians nessa situação. A situação faz esse jogo da Neoquímica Arena ficar maior para o Corinthians, na minha opinião. E olha só, o Corinthians jogou a semifinal com o Cruzeiro, com Gustavo Henrique, Hugo Souza, Mateuzinho e Garro pendurados, se eu não estiver enganado. A situação é mais difícil agora. Vamos lá. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Maicon, Breno Bidon, André Ramalho, Rodrigo Garro e Anrileri. Todos pendurados com 2 cartões amarelos. Olha o tamanho do estrago que pode acontecer para a grande final de domingo. Mateuzinho, titular. Garro, deve ser titular, porque deve ter condições de voltar ao time titular. Gustavo Henrique, titular. Hugo Souza, titular. O Maicon, talvez seja titular. Breno Bidon, titular. André Ramalho voltou a ser titular. Só o Anrileri que não. Então assim, os caras vão ter que entrar jogando uma final, mas tomando muito cuidado, como fizeram contra o Cruzeiro. Só que outros que não estavam pendurados tomaram amarelo, e por isso que essa lista aumentou. A questão agora é que tem muita gente que vai ter que tomar cuidado, porque o Corinthians não tem um elenco farto. O Corinthians é um bom time, a gente fala isso faz tempo, e esse bom time do Corinthians, quando quer jogar, consegue fazer grandes jogos como já fez. E para isso, esses caras precisam estar em campo no domingo. Então, a grande preocupação para essa grande final, que vai dar 33 milhões para o vice-campeão e 77 milhões para o campeão, além de uma vaga à Libertadores da América. Dito isso, ingressos esgotados. Já foram anunciados os ingressos esgotados, mas você sabe que algumas pessoas reservam, não pagam o ingresso, volta ao sistema, então vale você ficar de olho lá tentando, mas a gente deve ter uma Neoquímica Arena bastante cheia, com cerca de 2.600, 2.700 vascaínos aqui e 4.000 corintianos no Maracanã. Dito isso, falando sobre a final, basicamente isso, só queria chamar a atenção para esse número de jogadores pendurados. Se a gente pegar a escalação, o Corinthians deve ter o Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Lá na frente, Yuri Alberto e Memphis Depay, com Rodrigo Garro, muito provavelmente. A dúvida é no meio de campo, o Breno Bidon vai jogar de um lado, o Ranieri muito provavelmente na cabeça de área. E aí, Carrilho,
ou Maicon ou Martinez, quem que joga na outra vaga do meio de campo? Eu acredito que vai jogar o Maicon. Eu acho que vai jogar o Maicon. Eu acho que vai ser Ranieri, Maicon, Bidon, Garro, Memphis Yuri. Acho que o Carrilho vai ficar no banco. O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários. Bom, dito isso, Duílio Monteiro Alves, denunciado pelo Ministério Público, nenhuma novidade, a gente já imaginava que isso fosse acontecer mesmo. Como eu expliquei lá atrás, quando a gente estava apurando essa situação, o Cássio Concerino, promotor do caso, ele dividiu tudo como se fossem 6 potes, né? 2 do Andrés, 2 do Duílio e 2 do Augusto. E avisou que viria de trás para frente. Andrés, Duílio, Augusto. E avisou que como que ele está dividido isso? Cartão corporativo do Andrés, cartão corporativo do Duílio, cartão corporativo do Augusto. Depois ele vai atrás das outras questões relacionadas aos ex-presidentes, como por exemplo as notas fiscais e tudo mais que pega muito da gestão do Duílio, mas não só da do Duílio. Hoje em dia já há uma cobrança para o início, pelo menos, e informações sobre o Dr. Cássio Concerino estar apurando o que Augusto Melo fez também com o cartão corporativo do Corinthians, mas de qualquer maneira o que está acontecendo em ordem cronológica é exatamente o que o promotor explicou lá atrás que aconteceria, e também não tem nenhuma grande novidade no sentido dele ter denunciado o Duílio Monteiro Alves. Duílio Monteiro Alves, que ele denunciou pela prática de apropriação indébita. O Cássio Concerino coloca ali cerca de R$41 mil corrigidos, porque o valor é bem inferior a isso. Corrigido, ele alega que dá R$41 mil, ainda pede para o Duílio pagar 31 mil de indenização por danos materiais ao clube, enfim, pede uma série de restrições, proibição de acesso às dependências do Corinthians, proibição de contato com testemunhas e dirigentes, suspensão de exercício de qualquer função associativa, proibição de deixar o país sem autorização judicial, enfim, monitoramento eletrônico, faz uma série de pedidos e mandou para a Justiça. Quem vai pegar isso aqui é a doutora Márcia, a mesma doutora do caso da Vaidbet, a mesma do caso do André Sanches, e a gente tem que aguardar e ver o que ela vai fazer sobre isso daqui. O Duílio Monteiro Alves se manifestou por meio de nota oficial, que é uma nota também que vai muito, ela é muito parecida com aquela nota oficial da época que o Duílio foi depor. Lembra quando o Duílio foi lá depor, foi prestar esclarecimentos? A nota oficial fala muito sobre isso. Eles batem muito na tecla de que o Duílio gastou no cartão de crédito corporativo menos de R$35 mil em quase 3 anos de mandato, né? O que é um valor realmente baixo, R$35 mil em 3 anos no cartão corporativo do Corinthians. Ele alega que teria ali eventuais despesas que não guardaram relação direta com a função presidencial, somando tudo a R$1.300, que ele diz que foi integralmente reembolsado de forma espontânea e imediata. O Duílio apresentou prova disso? Não. Mas o promotor pediu para o Corinthians prova desse reembolso? Também não. Isso me chama a atenção. Deveria ter pedido, não deveria? De qualquer maneira, o Duílio alega que, olha só, se for pegar alguma despesa aqui que eu gastei indevidamente, dá R$1.300, isso eu já reembolsei, e no meu cartão eu gastei menos de R$35 mil em 3 anos. Enfim, o Duílio alega que está tranquilo sobre isso. Enfim, as informações que eu tenho são essas, de que eles não estão nem um pouco surpresos, já imaginavam. Por parte da defesa de Andrés e de Duílio, eles acreditam que há uma má-fé nesse sentido, de que há já um pré-julgamento do promotor de denunciá-los, então eles não estão surpresos quanto a isso, mas estão muito confiantes de que vão derrubar isso na justiça. O Duílio, assim como no caso do Andrés, muito confiante de que sequer a justiça vai aceitar a denúncia. No caso do André Sanches, demorou, mas a juíza se manifestou, isso já andou, e quando isso andou, Quando isso andou, a situação agora está meio parada, né? Porque a doutora Márcia Oshiro, a juíza do caso, ela acatou em partes, né? Ela não acatou a denúncia completa
da promotoria do Ministério Público, ela não vê crime de lavagem de dinheiro, crime tributário, mas as cautelares ela acatou, ela deu justa causa para apropriação indébita e tudo mais. O Cascon Serino recorreu, entre aspas, se manifestou, alegando que ela é suspeita pela relação com o advogado André Sanches. Ela diz que não, mas eu achei bacana, ela diz que não, mas que então que o TJ decida isso, né? Que o TJ decida isso. Portanto, a situação agora, e também mandou o caso para outra vara, que no entendimento dela é a vara que vai ter que julgar toda essa situação. Portanto, o que nós temos hoje é o TJ vai ter que decidir sobre a decisão da juíza e a segunda vara de crimes tributários, organização criminosa, essa é a vara dela, né? Ela mandou para a vara criminal, perdão. A vara da Justiça Criminal é que vai agora, portanto, analisar esse pedido do Ministério Público e ver o que vai fazer com ele. Deve acatar? Acredito que sim, mas não dá pra gente duvidar de nada e não dá pra gente também descartar nada. A situação do Andrés, portanto, ela depende dessa análise do TJ e também de como a Justiça Criminal vai receber esse caso. E aí a gente vai entender também se a denúncia do Ministério Público será acatada ou não e se ela será acatada na sua integralidade ou não. O que eu acredito que não vai acontecer pelas informações que eu tenho, alguns pontos realmente devem ficar de fora. Há um entendimento de que o Ministério Público acabou ultrapassando alguns limites na hora dessa denúncia. Vamos aguardar. E o Duílio Monteiro Alves, ele aparentemente está muito mais otimista no caso dos cartões, muito mais otimista de que isso aqui não terá desdobramento nenhum. Quando a história chegar naquela questão das notas fiscais da empresa lá do mercadinho, aí sim, penso eu, pelas informações que eu tenho, que Duílio Monteiro Alves pode sim ter problemas. No caso dos cartões, acho muito difícil que isso vai acontecer. E Leonardo Pantaleão na comissão de ética. Vocês vão lembrar que Leonardo Pantaleão recentemente, acho que foi essa semana, a gente publicou aqui sobre o requerimento que ele enviou ao Romeu Thuma Júnior. Estou esperando o Romeu Thuma Júnior apreciar, estamos esperando, pedindo que o André seja julgado em plenário para ser suspenso pelo conselho e tudo mais. O Pantaleão ele só se manifestou dessa maneira porque houve uma manifestação da justiça. Este critério continuará sendo abordado. O Pantaleão não vai fazer absolutamente nada enquanto a justiça não se manifestar sobre a denúncia do Ministério Público que o Cascon Serino fez do Duílio Monteiro Alves no caso dos cartões corporativos. Portanto, dentro do Corinthians, enquanto a justiça não se manifestar, a gente não deve ter nenhum desdobramento mais radical, a não ser a sequência das apurações pela Comissão de Justiça e depois, posteriormente, pela Comissão de Ética, como já tem sido feito ouvindo os personagens do caso. Tá certo? Então, do caso do Duílio é isso, do caso do Andrés também passando por cima é isso, e aí uma situação que está atrelada a tudo isso é essa última reunião que teve agora do Conselho Deliberativo do Corinthians, quando o Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou o orçamento de 2026. Nesta reunião, o que aconteceu de mais grave e importante, que vale a gente destacar, a aprovação do orçamento ela já era óbvia, todo mundo sabia que ia acontecer, mas uma situação bem grave aconteceu porque o Rubens Gomes, foi lá, subiu, pegou o microfone e sendo bem assim, falando de maneira bem clara e resumida para vocês, o Rubão esculachou todo mundo. Por quê? Porque o Rubão bateu numa tecla do qual eu concordo com ele. Como é que pode o Corinthians estar se reunindo para falar de orçamento, estar se reunindo para falar de reforma no estatuto, com as pessoas que protagonizaram a tentativa de golpe no Corinthians no dia 31 de maio do ano passado, participando dessa conversa? As pessoas que fizeram aquilo estão participando dessa conversa. A Maria Ângela, que tentou tomar o lugar do Romeu Thuma Júnior,
está sentada ao lado dele, na mesa diretiva do conselho, participando de tudo isso, inclusive nessa última reunião. O Rubão, então, ele até fala assim, é por isso que aparece essa fiel, aparece essas coisas, porque é desmoralizante, palavras do Rubão. Então ele atrela essa ausência de credibilidade, por isso está sendo permitido a entrada e o surgimento de, por exemplo, uma proposta como a da Safiel. E ele bateu muito nela, na Maria Ângela e naquelas pessoas que participaram de tudo aquilo, mas bateu principalmente nas pessoas responsáveis por apurar essa situação e a inércia e a lentidão dessas pessoas. Então, Rodrigo Bittar, membro da Comissão de Ética, foi candidato à presença do Conselho, à vice-presidência do Conselho e, consequentemente, à Comissão de Ética. Rodrigo Bittar, ele é o relator deste caso na Comissão de Ética do Conselho Deliberativo, tá? Dos conselheiros. Rodrigo Bittar é o relator e eu sou testemunha, porque eu questionei o Pantaleão sobre isso, por que dessa demora, por que o Pantaleão não faz nada? E o Pantaleão me explicou e me mostrou que tem feito cobranças periódicas, tem pensado até em tirar a relatoria do Rodrigo Bittar, tem pensado até em assumir essa relatoria e tem, principalmente desde setembro, cobrado por movimentação e avanço sobre este caso, que está parado, pelo menos estava. Assim como o Bussab. O Bussab, para quem não sabe, esqueci o nome inteiro dele, Luiz Alberto Bussab. O Bussab, para quem não sabe, é um cara que sempre ajudou muito o Corinthians, trabalhou já na diretoria jurídica do Corinthians. Ele é o presidente da Comissão de Ética dos Associados. E lá na dos Associados também tem muitos casos relacionados à invasão. E o Bussab não tem tocado nada disso. Também tem relatoria lá, que não tem feito absolutamente nada. O Bussab não tem cobrado, não tem marcado oitivas. E os sócios que participaram daquilo estão lá, tranquilos. Nada anda, não tem nada andado nesse sentido, porque as pessoas responsáveis por fazer estes processos andarem, elas não estão se mexendo, elas não estão tomando iniciativa, não estão fazendo absolutamente nada sobre isso. Então por que o Bussab não dá nome? Porque, poxa, é um cargo voluntário, né? As pessoas estão trabalhando, não dá tempo. Cara, sinceramente, então você não pode assumir uma presença de uma comissão, você não pode assumir uma relatoria, não é? Não é assim? Se você assume, você tem que dar conta. Já são aí 8 meses daquela tentativa de invasão, se eu não estiver enganado, e nada acontece. Eu falei que foi 31 de maio do ano passado e não foi, né? 31 de maio deste ano, 2025, acabei me confundindo aqui. Mas assim, o Rubão bateu muito forte nessa tecla, cobrou de maneira veemente Romeu Thoma Júnior, Leonardo Pantaleão, Rodrigo Bittar, Maria Ângela, Bussab, cobrou todo mundo veementemente, de que se recusa a discutir qualquer outra coisa com as pessoas que participaram daquela tentativa de golpe e muita cobrança do porquê que o caso dessas pessoas não andam no Corinthians. Será que tem interesse? Será que tem grupo político? Será que tem conchavo? O que é? Por que não anda? Portanto, senhores, as respostas têm que vir de Rodrigo Bittar, porque Pantaleão, pelo menos, me mostrou e me explicou as cobranças que ele tem feito como presidente da Ética. Rodrigo Bittar precisa começar a se mexer. E o Bussab também lá na... E olha só, a Comissão de Ética dos Associados, ela não depende de nada, não depende de plenário de nada, não é um parecer. Ela pode ela mesma tomar ali uma decisão, suspender as pessoas e as pessoas podem recorrer e aí elas recorrem no conselho. Então lá seria mais fácil ainda. Mas enquanto elas não fizerem nada, não vai acontecer nada com o Augusto Melo, não vai acontecer nada com essa Maria Ângela, e a vida vai seguir para todo mundo que tentou fazer aquela tentativa de golpe lá. E a partir de agora, parece que isso vai começar a andar. Muito porque o Rubão foi lá e esculachou todo mundo, sendo bem claro aqui nas palavras. O depoimento da Maria Ângela, inclusive, já está marcado.
Foi marcado agora o depoimento da Maria Ângela. Agora ela será ouvida. Olha como é que são as coisas. O Rubão foi lá, pressionou, cobrou e agora ela vai ser ouvida. Ela já vai ser ouvida e disse que estava em casa, que não sabia de nada, que foi ameaçada e que teve que ir lá e participar daquilo. E que ela está disposta a falar os nomes das pessoas que fizeram isso com ela e forçaram ela. Olha só como são as coisas. Se ela soltar o verbo e sair entregando os caras, vai ficar feio para muita gente. Mas o caso tem que fazer andar. Ela vai ser ouvida agora e vamos ver se os outros vão começar a serem ouvidos também, tanto na comissão lá dos associados como também na comissão dos conselheiros. Mas, de fato, as coisas precisam andar. Estão completamente paradas sobre isso. Isso tem tudo a ver com o trabalho das comissões e tudo mais. E aí tem a ver também com as audiências. Nós estamos tendo as audiências para a reforma do Estatuto. O Rubão falou que, por exemplo, ele tem esse incômodo de discutir reforma do Estatuto com essas pessoas presentes e participando do caso. Vou dar um exemplo. Vinícius Cascone, está participando ativamente dessas audiências e tudo mais, e isso tem gerado incômodo em muita gente. Por que gerado incômodo? Porque o Cascone era o braço direito do Augusto Melo, foi diretor, foi secretário-geral, foi diretor jurídico e era o braço direito do Augusto Melo, da gestão. Foi ele quem assinou e participou e estava ciente do que estava acontecendo naquela troca das empresas de segurança e tudo mais. E tem muita gente que se incomoda com essa participação ativa dele e fala isso, eu não vou discutir reforma do Estatuto com um cara desse, porque um cara desse não tinha nem que estar lá participando disso, já que ele foi um participante ativo da gestão Augusto Melo, enfim. Muitas questões que eu tenho ouvido nesse sentido. E aí, senhores, um ponto aqui. As audiências estão completamente vazias. Lembra quando veio esse papo de não, vamos votar, vamos fazer uma série de audiências públicas, várias reuniões entre dezembro, janeiro e fevereiro? Eu falei aqui num vídeo para vocês, eu falei, gente, isso não vai funcionar. Quantas pessoas vão participar disso? Algo tão importante, tão grave, que pode mudar o futuro do Corinthians. Eu falei aqui, tem mudanças que tem que acontecer que eu não estou vendo serem discutidas, como, por exemplo, as regras para as pessoas serem candidatas. Isso precisa mudar. Cara, isso é o futuro do Corinthians. Não adianta só mudar. Tem que mudar para melhor. E quem conhece o Corinthians já imaginava que é claro que essas audiências públicas estariam vazias. Os torcedores não estão indo lá. A organizada tem ido com meia dúzia de caras lá. Quando vai? O torcedor comum não participa. Os conselheiros que terão que decidir isso depois, pouco participam também. As audiências estão vazias. Vazias. E aí as reuniões do conselho depois, no conselho, vão acontecer em épocas que tem muita gente viajando, férias escolares. Também serão reuniões vazias. E assim com reuniões vazias, o Corinthians vai decidir o futuro dele, as mudanças para o futuro. É lamentável. Muita gente quis subir no palanque, quis ali dar palavras de ordem, quis alterar tudo e não sei se não estavam preocupados com isso ou queriam isso mesmo. Mas enfim, lamentável. Duas discussões sobre isso. Safiel é uma dessas discussões, certo? Inclusive que foi debatida em audiência pública, mas não tem. A Safiel foi lá, repetiu, os caras da Safiel repetiram tudo que eles vêm dizendo, nenhuma grande novidade. Ali foram alguns apoiadores da Safiel, fora isso, praticamente ninguém. E o debate foi muito raso, muito superficial e as pessoas não estão sequer dispostas a ouvir muito sobre isso. Safiel, repito para vocês, é um projeto aparentemente pelas informações que eu tenho, informação, não é opinião, fadado ao fracasso, não deve ter sucesso dentro do Corinthians, não deve passar, acho que sinceramente sequer deve entrar em votação, acho que não sei se isso se tornará pauta, talvez ser discutido, ser apresentado. Nas audiências agora a adesão foi muito baixa e, repito, além das falhas de projeto, além das dúvidas que o projeto traz, além de tudo isso, a ligação das pessoas com ex-dirigentes da gestão Augusto Melo. A ligação com essas pessoas, por exemplo, Vinícius Cascone, de novo, é um apoiador nato,
Pedro Silveira é um apoiador nato da Safiel. E aí, por exemplo, eu vou fazer um questionamento para vocês que eu ouvi essa semana de algumas pessoas dentro do Corinthians. O Pedro Silveira está por trás da Safiel. Ex-diretor financeiro do Corinthians, que deixou um rombo lá na gestão Augusto Melo, que saiu pedindo para sair, sendo cobrado e tudo mais. O Pedro Silveira está por trás da Safiel, está participando, está ativo, está interessado, tem vínculo muito próximo com as pessoas da Safiel e tudo mais. Por que ele não aparece? Por que ele não se manifesta? Por que ele não dá a cara? Por que ele só fica por trás trabalhando para que as coisas andem e aconteçam? Por que disso? Vinícius Cascone, diferente, esse tem dado mais a cara, mas também se declarar um apoiador nato ou subir no palco quando eles pediram lá no Pacaembu, o Vinícius Cascone não foi. E muitas pessoas questionam isso. Por que essas pessoas ligadas ao Augusto Melo, que estão por trás trabalhando muito para apoiar a Safiel, por que elas não dão a cara? Por que elas não declaram esse apoio? Por que elas não vêm aqui? O que está por trás? Qual é o interesse? Qual é a ligação dos caras da Safiel com essas pessoas? Enfim, e todo mundo sabe da participação. O Maurício da Safiel injetou dinheiro na campanha do Augusto Melo, depois participou da gestão ao lado do Pedro Silveira, tem a relação dos dois, Vinícius Cascone da mesma maneira, todos aqueles que subiram no palco lá no Pacaembu, no Museu do Futebol, no museu ali, né, no teatro, eram também ali, o Peterson, por exemplo, estava ali, um cara que estava até o fim lutando para tentar salvar o Augusto Melo dessas questões judiciais. Então essa ligação da Safiel com as pessoas do Augusto Melo, por exemplo, muito se fala sobre quanto que a Safiel está gastando de dinheiro, supostamente, para garimpar apoio nas redes sociais. Essa série de perfis, há muitos perfis fakes, muitos apoiadores, esses perfis aí, sei lá, como é que é, o Pastor Mala, o blog do Macedo, o Cacá Catalão, então esses caras que apoiaram veementemente o Augusto Melo, que, enfim, que odeiam e se manifestam o tempo inteiro contra o Romeu Thuma Júnior, porque é o cara que combateu o Augusto Melo e tudo mais, essa galera tá toda apoiando a Safiel. E muito se fala sobre a Safiel supostamente estar gastando dinheiro com essas pessoas, está pagando. Há no Corinthians discussões sobre isso, sobre busca por comprovações dessa suspeita de que a Safiel esteja injetando dinheiro para comprar este apoio ou pelo menos para manter o tema Safiel sendo falado, né? Pagando. A suspeita será que os caras pagam? Os caras pagam para ter apoio? Ou os caras pagam para o tema, o assunto ser comentado? Para algumas páginas falarem sobre isso. Tem muita gente suspeitando, a gente cravando nos bastidores, de que tem muita gente ganhando dinheiro da Safiel para estes fins. Então, assim, tudo isso, a maneira como eles têm feito, nessa base dessa pressão, os problemas que tem no projeto, porque o projeto tem uma série de problemas que, assim, tem muita coisa boa ali, mas tem muita coisa ali que não faz o menor sentido. Os estudos que são empíricos e não podem ser revelados, os autores dos estudos, a maneira sobre a captação de dinheiro, algumas questões como a fé de que grandes empresas vão colocar dinheiro mesmo sem ter direito a voto em alguns casos. Enfim, o projeto tem muitos problemas, o projeto tem muitas falhas, eles têm muita ligação com o pessoal do Augusto Melo e tem muito apoio dessa, entre aspas, milícia digital. Então, sinceramente, dentro do clube, não é só dentro do conselho não, entre os associados a Safiel, pelo que eu escuto, não tem muito futuro não. Agora, a intervenção judicial eu não duvido. A intervenção judicial, pelo que eu estou escutando, é uma possibilidade real e tem gente lá preocupada com isso. A intervenção, eu acredito que pode acabar acontecendo. Não sei, mas pode acabar acontecendo.
muito maior a probabilidade da intervenção acontecer do que, por exemplo, da Safiel passar em qualquer discussão nesse sentido. Agora tem uma informação aqui que eu quero passar para vocês, é bem importante essa informação. Os assuntos relacionados à reforma do Estatuto, eles serão discutidos em blocos. Vocês estão cientes disso, né? Vai ser blocado. Depois, eles serão votados no Conselho Deliberativo do Corinthians em blocos. Vamos votar aqui o fiel torcedor com direito a voto. Vamos votar aqui mandato de 4 anos. Vamos votar, enfim, por blocos. E dessa maneira, você vai fazer o texto completo da reforma do Estatuto. Atenção no que eu vou falar. Na reforma do Estatuto, está sendo discutida a implementação do voto, de uma criação de uma modalidade para o voto, para o fiel torcedor, o torcedor comum, ter direito a pagar lá um plano X, sem ser sócio do Parque São Jorge, mas mesmo assim ter direito a voto para presidente do clube e tudo mais. Ter direito a voto. Está sendo discutido, está sendo debatido e muitos lá no conselho dizem que isso é um caminho sem volta, certo? Atenção, eu estou escutando de sócios, não conselheiros, importantes do Corinthians, de que você sabe que os sócios do Parque São Jorge não querem as pessoas de fora do Parque São Jorge votando lá dentro, para presidente ou para qualquer outra coisa. Se depender dos sócios do Corinthians, eles continuam ali naquele conglomerado deles lá, decidindo tudo do Corinthians. Você sabe que é assim, né? Você é corintiano, sabe que é assim. A maioria, pelo menos. E a informação que chegou para mim é que os sócios vão querer, vão cobrar, e muito provavelmente isso vai acontecer, que é, depois que tudo passar pelo Conselho Deliberativo, isso tem que ir para a Assembleia Geral dos Sócios. Mas a Assembleia Geral dos Sócios quer a votação também blocada, também por blocos. E a informação que eu tenho é que mesmo que o Conselho Deliberativo aprove a entrada do fiel torcedor para votar para presidente do Corinthians, mesmo que o Conselho faça isso, quando essa discussão for para ser referendada na Assembleia, os sócios vão derrubar. Os sócios do Corinthians pretendem, pelo menos a informação que eu tenho é que grande parte lá dentro pretende derrubar essa possibilidade, e é por isso que eles querem que esses assuntos sejam votados na Assembleia também blocados, assim como no Conselho. E se mandarem um texto só com tudo dessa maneira, eles vão rejeitar, porque eles não vão aceitar a inclusão do fiel torcedor pagando menos que eles, mas tendo o mesmo direito que eles de votar para presidente do Corinthians. Não se surpreendam se a gente perceber a criação de um racha entre sócios do Parque São Jorge e torcedores comuns e sócios do fiel torcedor, por causa dessa discussão da reforma do Estatuto, especificamente sobre o torcedor de fora ter direito a votar para presidente do Corinthians. O bicho vai pegar sobre isso na hora que for para a Assembleia. Não vai ser no Conselho. No Conselho, muito provavelmente, isso vai passar. Mas na Assembleia, parece que isso não passa. E se não passar na Assembleia, meu amigo, não tem o que fazer. Não tem jeito. E aí os conselheiros vão dizer o quê? Olha, a gente fez a nossa parte, colocamos aqui, discutimos, votamos, aprovamos, mas a Assembleia derrubou. Sinto muito. Os conselheiros vão lavar as mãos. E é bem grande a chance disso acontecer na Assembleia dos Sócios. Informação importante que talvez você não tenha se atentado. Bom, resumindo então, as comissões começaram a andar depois do esculacho do Rubão, principalmente para cima de Rodrigo Bittar e Bussabi, mas também para cima de Romeu e Pantaleão, mas Romeu e Pantaleão estão, entre aspas, também lavando as mãos, dizendo, cara, tô aqui, tô pressionando e tô cobrando, os caras precisam trabalhar. E aí é Bittar, Bussabi, as comissões trabalharem
para acontecer alguma coisa, o caso, os processos andarem sobre aquelas questões relacionadas à invasão do dia 31. Caso do Duílio, denunciado pelo Ministério Público, muita fé dele de que isso não vai ser acatado, não vai ser de que a Justiça não vai aceitar a denúncia. Isso sobre o cartão corporativo, mas sobre as notas fiscais a gente vai ter que aguardar isso das notas fiscais só para o ano que vem. Antes disso deve vir cartão corporativo do Augusto Melo, pelo menos na ordem cronológica é isso que vai acontecer. O caso do Andrés também só deve ter uma definição para o ano que vem, porque agora a gente depende do TJ e também da Justiça Criminal. Vamos aguardar a situação do Andrés, vamos aguardar a situação do Duílio. A denúncia do Ministério Público sobre cartões do Duílio é algo até que não me pega de surpresa, mas que gera muito menos impacto por causa dos valores que são ínfimos perto do todo, né? Ou perto do que está sendo debatido, por exemplo, na questão das notas fiscais. E vamos aguardar. Ainda dentro das comissões, o Pantaleão fez aquela cobrança opinativa, né? Ele opinou, mandou para o Romeu colocar isso em votação em plenário para que seja discutido a suspensão por tempo indeterminado suspensão não, né? O afastamento do André Sanches. Faz diferença, né? A Justiça já havia pedido isso, mas faz diferença isso partir do Conselho também. Enfim, é isso. Algumas informações, muita coisa de bastidor acontecendo. Tudo isso na véspera do primeiro jogo da final. Uma final, repito, que o Corinthians, além de jogar, além de tentar fazer o resultado dentro de casa, o Corinthians vai precisar se concentrar para não tomar os cartões, porque são muitos titulares pendurados que vão ter que tomar cuidado. E numa decisão, difícil não tomar um cartão, né? É isso, senhores. Dito isso, meu placar, eu tô numa dúvida. Eu tô achando que o Corinthians ganha. Tô na dúvida se por 2 ou 3-0. Tô confiante para esse jogo da Neoquímica Arena. Corinthians 3, Vasco 0 na Neoquímica Arena. Vamos ver se eu acerto essa. Valeu? Se cuidem, inscrevam-se no canal. Deixa aqui o like, seus comentários e vamos que vamos. Valeu? Aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.